Deus Todo-Poderoso, no nome sem igual, santo, do Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, o nome que é sobre todos os nomes, e o nome que toda a família toma no céu e na terra. Estamos vindo na presença do Senhor mais uma vez, e nós queremos, Senhor, ser abençoados. Queremos vir aqui para que o Senhor fale aos nossos corações e as nossas vidas sejam melhoradas. Nós precisamos de ser abençoados. No nome de Jesus Cristo, parte o pão para nós nessa noite. Te pedimos. Amém. Boa noite com Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, né? E abrir nossas Bíblias. São Mateus capítulo 24. Do 29 a 31 e 35. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Podei-vos assentar. Jesus Cristo vem 3 vezes na terra. Está prometida 3 vindas de Jesus. Irmão Brana diz: primeiro ele veio para remir o seu povo. Segunda vez ele vem para buscar o seu povo. E a terceira vez ele vem para reinar com o seu povo. A segunda vinda de Cristo, né, se fechará com o arrebatamento da igreja. Essa é uma vinda secreta. Essa é uma vinda secreta. Um povo será tirado da terra, e os que ficarem nem saberão que houve o arrebatamento. O irmão Brand diz que quando as pessoas virem as pragas começando a cair, elas dirão: não tinha de haver primeiro o arrebatamento antes dessa grande tribulação? E uma voz falará lá no fundo: já houve, e você nem percebeu. Então nós devemos estar preparados para a segunda vinda de Jesus, preparados para a segunda vinda de Jesus. O alarido que desce na frente, porque o Senhor desce do céu, na sua segunda vinda ele desce do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Nós estamos no alarido. O próximo passo de Deus é a voz de arcanjo, e irmão Brana disse, é a voz da ressurreição. É a voz que tirará dos sepulcros os mortos e transformará os vivos. Então, se iniciará na terra um período chamado a Grande Tribulação, de 3 anos e meio. A Bíblia trata esse período como trevas, e haverá choro e ranger de dentes. A tribulação vai ser uma tribulação tal qual nunca houve na terra. As pessoas rangerão os dentes, estragarão os dentes uns nos outros de dor, de sofrimento. Claro que
antes que todo esse juízo, todo esse julgamento caia sobre a terra, Deus tem preparado um caminho de escape. Deus tem preparado uma saída. Deus tem preparado uma salvação. Mesmo antes que Sodoma e Gomorra fosse destruída com fogo, Deus preparou uma salvação, uma saída para Ló, né? Para Ló. Essa mensagem aqui, o Deus imutável, trabalhando de uma maneira inesperada. Tem sido difícil os homens aceitarem o que Deus faz, porque Deus trabalha da maneira dele, não da maneira que as pessoas pensam. Deus trabalha da maneira dele. O Messias estava sendo esperado. O Messias veio e eles não puderam perceber, porque eles tinham uma mentalização do que seria a vinda do Messias. E não foi. Porque o Messias seria o Filho de Deus. O Messias seria Deus na terra, Deus conosco, Emanuel. E sendo filho de rei, eles esperavam talvez que nascesse num castelo. E o Filho de Deus nasceu numa manjedoura. Nasceu numa manjedoura. Mas eu vou direto aqui para a mensagem, para nós entrarmos aqui a partir do parágrafo 30. Irmãos, irmão Brana, eu li aqui no último culto aqui, que nós não devemos questionar Deus. Deus faz o que lhe apraz. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu isso? Irmão Brana conta que uma vez questionou Deus. Ele questionou Deus. Aquela família que, irmão Brana disse que eles eram tipo de pessoas que não ajudavam a obra em nada. Em outras palavras, autênticas sanguessugas. Estavam na igreja só para chupar o sangue da igreja. Irmão Brana disse que quando se levava um avivamento na igreja, eles estavam dentro da igreja. Quando a igreja passava pelo seu marasmo, pela sua mesmice, pela sua rotina, eles se afastavam da igreja. Eles queriam só o filé. Quando estava no filé, eles vinham. Quando tinha que comer um ovinho com feijão, não vinha mais. Mas uma jovem, para ser mãe, adoeceu, a criança morreu dentro e não podia ser operada. Então chamaram o irmão Brana. O irmão Brana disse: é o tipo das pessoas que não tinham nenhuma constância. Eram pessoas que a igreja não podia contar com elas para nada. Mas o irmão Brana foi lá, o irmão Brana chegou brincando: irmão, você lembra de mim? Ah, sim, irmão Brana, eu lembro. O irmão Brana falou: você sabe quão ruim você está? Ah, sei. Por isso eu mandei chamar o senhor. E como está a sua situação com Deus? Por isso eu mandei chamar o senhor. E irmão Brana orou por ela. Ela se reconciliou com Deus ali. A mãe se reconciliou. Não sei se fala do pai, não fala do pai. O marido dela aceitou Jesus. Irmão Brana orou e ela foi curada na hora. E fizeram os exames logo em seguida e ela estava curada, não tinha mais uremia. E ela poderia ser operada. E quando foi perto de meia-noite, ela disse: mamãe, eu vou para casa. E a mãe disse: sim, minha filha. Dentro de 2 ou 3 dias você vai para casa. Eu disse: não, mamãe, eu vou para o meu lar celestial. Sim, minha filha. Nós estamos certos com Jesus. Nós estamos certos com Jesus, irmãos. Nós temos por garantia o reino de Deus. E ela disse: sim, minha filha, no fim do caminho. Ela disse: mamãe, hoje à noite, hoje por volta de meia-noite, eu vou partir para o Senhor.
E a mãe se apressou e chamou o enfermeiro e mediram a pressão. Tiraram não, porque se tirar a pressão mata mais ligeiro, né, meu amigo? Tirar a pressão da pessoa morre. Mediram a pressão dela, estava tudo normal. E ela morreu naquela noite. Irmão Brana questionou: Deus, por quê? Deus, Senhor, ela foi curada, ela se reconciliou, a mãe se reconciliou, o marido aceitou, toda aquela família voltou, uma obra foi feita ali, por que ela morreu? O Senhor me deve uma explicação. O irmão Brana disse: Deus virou as costas para mim, Deus não me deve explicação. Deus não deve explicação a nós do que Ele faz. Deus não deve explicação a nós do que acontece. Nós devemos aceitar pela fé. Nós devemos estar seguros de que aquele que em nós começou a boa obra vai aperfeiçoá-la. Temos uma promessa, irmão. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la. Aleluia. A estátua não tem nada a ver com o escultor. A estátua está lá, ela não tem nada, ela não pode exigir nada. O escultor é que vai determinando. Nós somos a obra de Deus. Deus está trabalhando pelo seu povo. Aleluia. Aí depois dos 3 meses, Deus falou com o irmão Brando. Deus mandou o irmão Brando na casa daquela família. E Deus deu a resposta ao irmão Brando. Disse: olha, irmã, não é verdade que ela quase se afogou há uns 2 anos atrás? E a mãe dela disse: sim, ela quase se afogou. Mamãe disse: ela era para ela ter morrido ali, mas Deus deu tempo para ela se preparar. Mas a verdade é essa, irmão, ela se preparou. Irmão, Deus deu tempo porque deu tempo, Deus sabia. Tinha que chegar naquela condição, não foi questão dela se preparar. Deus preparou, pôs ela naquela condição, e Deus fez o retorno dela. Aleluia! O profeta Isaías falou que nunca se ouviu desde a antiguidade um Deus que trabalhe pelo seu povo como o nosso Deus trabalha por nós. Então por isso devemos ter confiança em Deus. Agora, o Deus imutável, que não muda, trabalhando de uma maneira inesperada. Mas vemos do 30, que as igrejas mudam e as pessoas mudam. Aleluia! As igrejas mudam, as pessoas mudam. Devemos mudar para melhor. As estradas mudam, os cenários mudam, as políticas mudam, mas há uma coisa que não muda, que é Deus. Aleluia! Ele permanece o mesmo. Eu sou Deus e não mudo. Não importa quanto tempo faz, Deus nunca mudou nem um pouquinho. E Ele não pode mudar. Que lugar? A razão pela qual Ele não pode mudar é porque Ele é infinito. E qualquer coisa que é infinita não pode mudar. Irmão, nós mudamos, Deus não muda. Nós trocamos de opinião. Deus não tem opinião. Deus tem conselho formado, plano definido, e tudo o plano de Deus será realizado. E então vamos estudar isto apenas por um momento, antes de abordarmos as Escrituras. Infinito é infinito, não tem começo nem fim. Ele é todo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele conhece todas as coisas, todos os lugares, todos os tempos. Aleluia, todo poderoso. Ele é Deus e não pode mudar. Agora eu posso fazer uma decisão e dizer que isto será desta forma, e sou finito. Eu terei que mudar porque as coisas acontecem, eu terei que dizer: bem, eu estava errado. Aleluia! Mas tem pessoa que prefere mentir, mas não muda. Prefere mentir, mas não muda, não reconhece que estava errado. Bem, eu estava errado, mas Deus não pode fazer isso, porque sua única decisão é para todo sempre. Ele não pode mudar suas decisões, Ele não pode mudá-las. Então, se a atitude de Deus com relação a um pecador que quis se arrepender,
Porque a grande questão é estar nisso, é querer. Às vezes, irmão, não é nem poder querer. Quando nós queremos, Deus trabalha por nós. Aleluia. Irmão Bruno disse que tem um ditado que o irmão Bruno considera errado. Nós costumamos dizer um para o outro: se ajude que eu lhe ajudo. E as pessoas dizem: Deus ajuda quem se ajuda. O irmão Bruno disse: está errado. Deus ajuda quem não pode se ajudar. Aleluia. Se você acha que sua causa é perdida, Deus ajuda quem não pode se ajudar. Se você acha que a sua vitória não pode ser alcançada, Deus dá vitória a quem não pode vencer. Aleluia. Deus com relação... Então, se a atitude de Deus com relação ao pecador que quis se arrepender, Adão e Eva, e Deus fez um caminho para eles se arrependerem. E Ele perdoou aquele pecador. Ao vir o próximo pecador, Deus tem que fazer a mesma coisa com este pecador, ou ele agiu errado quando ele agiu com o primeiro pecador. Deus não muda, age com todos iguais. E se um homem estava enfermo e Deus curou aquele homem, então se outro homem vem a Deus, ele tem que fazer a mesma coisa, ou ele agiu errado quando ele curou o primeiro. Se ele veio com a mesma base, que é lugar de descanso, então, para a alma que busca refúgio. Agora, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Agora, desejamos saber como o mundo chegou aqui. Vejam, a palavra de Deus criou o mundo. Hebreus 11 nos diz que o mundo foi feito de coisas que não são aparentes. O mundo veio do nada. Vem? Deus falou e trouxe isto à existência porque Ele era Deus. Ele simplesmente disse: haja e ouve. Então, se no princípio era a palavra, e a palavra falada era uma palavra criativa, e toda palavra que é falada não pode ser retomada como erro. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo foi feito carne e habitou entre nós, o qual é Cristo. Cristo é unção, Cristo é Logos, aleluia. E agora, a palavra de Deus escrita na Bíblia é sua palavra para nós. E cada promessa tem o mesmo poder de criação por trás dela, que a palavra de Deus fez no princípio. Se cremos nela como sendo a palavra de Deus, depende de onde a semente cai. Se cai no solo, um solo que pode criar uma umidade ou um nutrimento ao redor da promessa de Deus, produzirá cada promessa que a Bíblia fez. É apenas como, ora, a atitude mental correta em direção a qualquer promessa divina de Deus acontecerá se você apenas olhar para ela e cuidar da palavra corretamente, porque o Deus infinito falou isto, a palavra de Deus. Aleluia. Jesus disse: céus e terra passarão, mas minha palavra jamais passará. Oh, como devemos descansar sobre esta promessa divina do Filho de Deus, o qual disse: ambos céus e terra passarão, mas minha palavra nunca passará. Há um lugar de descanso para a alma. Agora Jesus disse, na palavra Jesus disse: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas às vezes, quando Deus realiza algo e faz algo que pedimos, contudo nós não, isto vem de uma forma inesperada, e às vezes em um lugar inesperado, e num tempo inesperado, mas Deus responderá de sua própria maneira, se você apenas crer. Vê, o Bruno diz aqui, vê, você deve crer nisto, e aceitar. Aleluias. Irmãos, a atitude de aceitar é muito importante. Aceitar. Você não pode compreender, você aceita. Aleluia. Você deve crer nisto e aceitar. E então não recuar. Não recuar.
os medrosos, os tímidos, os covardes, não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é tomado à força, o reino de Deus é tomado pela luta. Aquele livro O Peregrino, quando ele já estava chegando nos portões do céu, você sempre vai encontrar o diabo tentando usar pessoas para te puxar para trás. Porque puxar para trás pode puxar para o lado, pode puxar para frente, puxar pode, não pode voltar para trás, né? Te puxar para trás, te desencorajar. Quando o cristão ia chegando no céu, quando ele avistou o portão do céu, veio 2 homens correndo, corra, tem um leão, tem 2 leões bem no portão lá, ninguém passa lá não, e foram embora. E o cristão disse: meu Deus, eu já andei tanto, por que eu vou voltar agora? Agora eu vou, nem que eu tenho que enfrentar leão. E correu para cima, e foi para cima. Quando ele chegou lá, 2 leões enormes rugindo. Ele olhou aquilo, enfrentando com fé, e o anjo apareceu na porta e disse: isso é para assustar os medrosos. Os leões estão acorrentados, eles não alcançam o meio da estrada. Deus tem uma palavra que leva nós para o céu. Aleluia, aleluia. Não seja covarde, não seja medroso, seja confiante. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou em vós a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Agora, se você não acredita, irmãos, nós estamos nas mãos de Deus. Eu já vi Deus fazer tanta coisinha. Uma coisinha daqui, uma coisinha dali. E cada coisinha que Deus faz encoraja nós para receber outra lá na frente. Tanto testemunhozinho, tanta coisinha que a gente vê que foi a resposta de Deus. Vamos ser corajosos, vamos ser decididos, vamos ser valentes. Vamos ser valentes. Não devemos sugestionar, não. Uma vez quase aconteceu até uma tragédia, irmão. Eu fui tentando ajudar, passou 4 jumentos na frente do carro. Eu não dei 20 metros, uma moto vinha, eu passando, eu gritei assim: jumento! Eu queria avisar que tinha jumento. O cara fez a curva e veio atrás de carro para nós, achando que eu tinha xingado ele de jumento. O que eu ia fazer? Eu não ia ficar correndo feito doido. Ele foi se aproximando, eu fui parando o carro. Quando ele foi se aproximando, quando ele foi se aproximando, eu quase parei o carro. Ele, ó, sabe por quê? Sabe por quê? Ele se sugestionou: se ele não está com medo é porque ele está bem preparado. Se ele não está com medo é porque ele está bem preparado. Eu não tinha a menor intenção de nada, eu ia me justificar, que a minha intenção era de ajudá-los. Nós não devemos ser sugestionados. O diabo faz bu. Se você ficar com medo do diabo, você sucumbe. Enfrente o diabo e diga bu na cara dele: aquele que está em vós é maior do que o que está no mundo. Aleluia. Você deve aceitar e então não recuar. Segure-se nisto. Segure-se nisto. Irmão Branham disse, irmão, se eu estivesse morrendo hoje e eu encontrasse com 200 pessoas, eu acho que ele fala 50 pessoas que morreram e disseram: olha, irmão Branham, não é assim desse jeito, irmão Branham disse: eu seguiria à frente de qualquer maneira, porque eu sei quem tenho crido. Você tem que saber quem você tem crido: o Senhor dos Exércitos, o poderoso na batalha. Firme-se nisto e diga: é isto. Irmão Branham disse: ainda que ele me mate, ainda que ele me mande para o inferno, eu continuarei amando a ele. O que é que nós vamos fazer? Quando todo mundo voltou para trás, Pedro disse: para quem iremos nós, Jesus? Para quem iremos nós? Somente de ti procedem as palavras da vida eterna. Aleluia. É isto. Deus disse: isto está concluído. Se Deus disse desta maneira, está consumado. Não importa quanto tempo vai levar. Esse consumado aqui não é somente acabado, mas é aperfeiçoado. Não importa quanto tempo vai levar. A pessoa estava prometido o Messias. A pessoa, como é que Maria precisou de ter muita fé.
Porque o anjo chegou e disse: de ti nascerá o Salvador, que é Cristo Senhor. Ele é o Salvador da humanidade. Maria já viu quando chegou com 30 anos, Jesus sendo 33 anos, Jesus sendo crucificado e morto. A pessoa como é, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, o que está acontecendo? Ela precisou suportar a dura prova para vê-lo na ressurreição. Aleluia! Se Deus disse desta maneira, está consumado. Não importa quanto tempo vai levar. Poderia não haver nenhuma molécula formada quando ele disse haja para o mundo. Mas ele é eterno. E depois de algum tempo surgiram moléculas e átomos e apareceram. Porque ele disse que seria dessa maneira. E aqui está uma promessa também na qual podemos pensar. Se ele, aquele que disse isto, tem feito cada palavra acontecer, então ele terá uma igreja para aparecer diante dele, sem culpa nem mancha. E cabe a nós, irmão, irmã, realmente nos certificarmos de que estamos com Deus. E por isso haverá uma igreja, e nós queremos ser parte dessa igreja. Não importa o que haja aqui na terra, estamos buscando uma cidade cujo construtor e artífice é Deus. Então podemos nos dar ao luxo de perdermos isso, não podemos perder isso. A grande oportunidade, vamos morar no palácio com Deus. Aleluia! Faça o que quiser, não se esqueça disso. Não importa o que o vizinho faz, não importa o que o companheiro faz, o que seu colega de escola faz, ou o que o seu marido faz, ou quem quer que seja, é um caso pessoal entre você e Deus. Você simplesmente deve buscar esta salvação. Estava acabando de conversando ali há poucos momentos atrás em casa ali, né? Irmãos, não, você tire a conclusão da sua fé. Como é que você sabe que do seu lado não tem um manufaturado incrédulo que está tentando, que não consegue andar e está tentando te puxar para trás? Como é que você sabe que a tua direita, a tua esquerda não tem um manufaturado que quer fazer você manufaturar também? Duvidar, enfraquecer, desanimar. Olhe para frente, você confia apenas na sua fé. O que o irmão Branco está dizendo aqui: faça o que quiser, não esqueça disso. Não importa o que o vizinho faz, não importa o que o outro companheiro faz, o que o seu colega de escola faz, o que o seu marido faz, ou a sua esposa faz, ou quem quer que seja, é um caso pessoal entre você e Deus. Você simplesmente deve buscar esta salvação. Seu pai pode ter sido um grande homem, sua mãe uma grande mulher, mas e você? Vê? E você? E você deve ter isto, você mesmo, correto? Agora, quando Jesus disse: se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, eu farei. Agora, isto é dizer sem rodeios: eu farei isto. E ele foi. Agora, há condições, se você crê quando pedir. Jesus diz: tudo que pedirdes na oração, crede que receberei, tê-lo-eis. Tiago, disse, que o homem constante muda de opinião todo o tempo, pede a Deus duvidando, se olha no espelho já se esqueceu quem era. Irmão, quando eu olho no espelho eu tenho que ver o Filho de Deus. Amém. Aleluia. Agora em Marcos 11:22 vimos que Jesus disse: se você disser esta montanha, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crê que o que disse acontecerá, você pode ter o que disse. Aleluia. Agora veja uma coisa: você simplesmente não poderia sair por aqui e dizer: montanha, mova-te. Você tem que ter um motivo e um objetivo para isto. Veja, tem que ter um motivo. Ora, por que você vai mudar a montanha? Aleluia. Você tem que ter um motivo e um objetivo para isto. Veja, e isto é o que você tem que descobrir primeiro, se é da vontade de Deus. E então seu motivo e objetivo com a vontade de Deus. E então fale para aquilo, se posicione, isso acontecerá. Amém. Aleluia. Sim. Veja, se você tiver condições erradas,
mas você tem que ter as condições corretas. Agora, vocês devem se lembrar também, que quando Deus responde, às vezes é de uma forma inesperada. Mas Deus não responde do jeito que você estava esperando. Ele é imutável, mas Ele faz coisas de maneiras inesperadas. Agora vamos apenas buscar um caso ou dois antes de prosseguirmos. Vamos pensar em Moisés. Eu gosto de estudar acerca de Moisés. Ele era um homem tão valoroso. E ele nos deu o Velho Testamento através do poder de Deus. Aleluia. E muitas vezes os céticos, os incrédulos dizem: agora, Moisés escreveu isso, e como sabemos que é correto? Bem, vocês podem voltar e provar que é correto. E se ele quem poderia dizer o que tem sido, ou melhor, o que será, e o que acontecerá depois dele, e aquilo aconteceu, então eu creio que aquilo estava correto também. Vejam, vem, simplesmente, como se nós podemos estar aqui na igreja, o Espírito Santo pode fazer você retroceder através da sua vida e dizer o que você era, e você sabe que aquilo é verdade ou não. Bem, se você sabe, e você sabe que esta é a verdade, então certamente você pode crer que o que ele lhe diz acontecerá, estará bem ali, porque isto testifica daquilo, vem? Então vemos como as testemunhas de Hebreus 11, em muitos lugares da Bíblia, irmão, eu fico pensando, como as pessoas pintam um quadro bonito do que é crer em Jesus Cristo. O crente que é fiel a Deus, se passar pelo fogo não se queima. O crente que é fiel a Deus, se passar pela água não se afoga, irmão. Às vezes passa no fogo e se queima, mas não perde a qualidade de crente. Às vezes passa na água e se afoga. Muitos heróis da fé, a Bíblia diz que uns foram cerrados ao meio, queimados, de todas as maneiras, e eles são tidos como heróis da fé. Amém. Aleluia. As testemunhas, né? Eles ficaram com a promessa de Deus. Simplesmente tem que ser assim, ó. Você vai para a fornalha ardente. Eu quero ver quem é que vai te livrar. Rei, o nosso Deus pode. Amém. Aleluia, o nosso Deus pode. Agora fique sabendo uma coisa: se Ele não nos livrar, para a tua estátua nós não nos inclinaremos. Ei, glória! Para a tua estátua nós não nos inclinaremos. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram aquilo na convicção de que iriam morrer pela causa de Deus, mas não negariam a sua fé. E na hora inesperada, o quarto homem, Jesus Cristo, estava com ele, esfriando a fornalha. Mas eles não sabiam que o quarto homem ia vir ali, não. Eles não sabiam, não. Deus veio na hora. Aleluia. Daniel não sabia que quando foi chegado na cova dos leões, os leões não poderiam fazer nada contra ele. Daniel foi porque temia a Deus, estava sob a palavra de Deus, não voltaria nem que ele fosse despedaçado por todos os leões. Aí Jó disse, né? Receberia de Deus o bem, não receberia o mal, porque a gente só quer receber de Deus o bem. Jó disse: Deus deu e Deus tirou, e engrandecido seja Deus. Os heróis da fé são aqueles que ficaram com a promessa de Deus. Simplesmente fiquem bem ali, não importa o que alguém mais diga, e Deus concederá isto a você no seu próprio bom tempo. Aleluia. Aleluia. Agora Moisés desceu ao Egito, ou estava no Egito, melhor dizendo. Ele desceu lá, uma criança correta. Seus pais viam que ele era, e eles não temiam o decreto do rei. E então, quando Moisés, ensinado por sua mãe, que boa professora, sua própria mãe podia lhe contar suas histórias: Moisés, você é meu filho, mas você nasceu com um propósito. Aleluia. E Deus te usará algum dia para libertar Israel. E depois da morte de sua preciosa mãe, então eu suponho que Moisés se tornou um grande governador, ou próximo de Faraó ali. Ele era o herdeiro do trono.
Então um dia ele se compadeceu de seus irmãos, aleluia. E um sentimento às vezes por algo, mesmo que soframos, temos que agir da maneira de Deus para fazer o trabalho corretamente. Certamente, Moisés sofreu vendo o povo egípcio, hebreu sofrer. Agora eu creio que Deus tem misericórdia de todos os famintos, aleluia, e dos que sofrem. E temos toda a classe de organizações para alimentar os famintos e coisas. Eu creio que esta é uma coisa maravilhosa, mas ainda assim o verdadeiro trabalho é o Evangelho. Este é o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho, levar o Evangelho. E Evangelho significa as boas novas de salvação. Nós temos que levar as boas novas de salvação. Aquele que disse que o mundo estava tão alegre que um dia que ele saiu no meio da rua, a primeira pessoa que ele encontrou disse: você conhece a graça? A mulher falou: que graça? Ele disse: a graça de Jesus. Aleluia. Você está alegre com Jesus. Aleluia. Agora nós descobrimos que depois que ele se deu conta que era um fracassado em suas próprias obras, Moisés tentou pelos seus méritos. Irmãos, pelos nossos méritos nós não vamos conseguir. Moisés tentou pelos seus méritos, matou um egípcio para salvar um hebreu, teve que fugir. Agora lembre-se disso: o injusto nunca aceita uma correção. O hebreu que estava sendo injusto com seu irmão, quando Moisés chegou, disse: varões, sois irmãos. Foi o que ele disse? É verdade, vamos brigar. Não, tu vai querer me matar igual matou o egípcio? Irmãos, o injusto nunca perde uma contenda. Ele nunca perde, ele atira com as melhores balas. Ele não atira para perder, ele atira para ganhar. O que é que Moisés pôde fazer? Se matasse ele também, mas ele fugiu. E aquilo levou 40 anos para recuperar aquilo de volta. É claro, né? Mas agora nós descobrimos que depois que ele se deu conta que era um fracassado em suas próprias obras, porque ele era um homem inteligente, um homem militar, e ele se deu conta que era um fracassado. Então ele fugiu da sua obrigação e foi ao deserto e ficou lá por 40 anos. E ele teve uma esposa e assim por diante, e seus filhos, seu filho, melhor dizendo, Gerson. Agora, a coisa estranha é que com o chamado de Deus em sua vida, eu imagino que Moisés nunca seria capaz de fugir disso, nunca seria capaz. E pode haver pessoas aqui nesta noite que nos ouvem, que durante sua vida, em algum lugar, você sentiu um chamado em sua vida e simplesmente nunca prestou atenção naquilo. Você será um miserável enquanto viver, até que preste atenção a esta vida chamada de Deus. Então não há dúvida que há pessoas aqui nesta noite que têm buscado o Espírito Santo por anos, e você simplesmente diz: bem, eu não sei, eu deveria recebê-lo. Bem, vocês nunca estarão satisfeitos até que o façam. Vejam, porque vocês foram feitos para recebê-lo. Aleluia, receba o Espírito Santo, é para você. E agora vocês devem fazer com que isso seja a primeira coisa em suas vidas. Irmãos, em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça. Em primeiro lugar não é trabalho, em primeiro lugar não é responsabilidade com nada. É claro que tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua hora. Mas, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se vocês comem novamente, ou se vocês bebem novamente, ou se vocês dormem novamente, ou o que for, vocês devem encontrar isso, sob qualquer condição. Correto, essa deve ser a primeira coisa, é isso. Apenas fiquem certos com a promessa de Deus. Ele prometeu isto a vocês. Então simplesmente fiquem certos com isso. Vejam, e Deus fará acontecer. Amém. Irmão, Mononato falou uma coisa, acho que foi lá em Fortaleza, que eu nunca esqueci aquilo mais. O ladrão da cruz era um eleito de Deus. Ele passou a vida inteira para manifestar a eleição no último minuto. Irmão, você é um eleito de Deus. Você é um eleito de Deus, segure nisso.
Deus vai dar a tua graça, Deus vai fazer a obra na sua vida na hora certa. O ladrão nunca esperou que encontrar salvação, ele foi inesperado. Quando ele viu Jesus, ele ouviu falar de Jesus, o coração dele entrou lá dentro profundo e disse: mestre, quando tu estiveres no teu reino, lembra de mim. E Jesus disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Levou uma vida inteira, irmão, uma vida inteira perdida, uma vida inteira fora da vontade de Deus, uma vida inteira como ladrão, e morreu como salvo, aleluia. Eu até ouvi uma frase que dizia assim: o paraíso da graça começou com um ladrão, o ladrão da cruz, aleluia. Se o ladrão da cruz entrou lá, por que você não entra? Se o ladrão da cruz entrou lá, por que eu não entro? Aleluia, nós vamos entrar. Vejo e Deus fará acontecer. Agora, Ele pode fazer isso num tempo inesperado. Você diz: bem, irmão Bruno, eu tenho trabalhado duro hoje, eu estou um pouco cansado, e não tenho me sentido bem por 3 ou 4 dias. Esta pode ser bem a hora. Eu estou cansado, não vou para a igreja não. E se Deus quiser tirar o teu cansaço lá na igreja? Vê? Você nunca sabe quando isto vai acontecer. Não é Deus que está precisando da bênção não, mas é você que está precisando. O irmão Bruno falou: se você está fazendo corpo mole, não está mais querendo vir na igreja, o irmão Bruno falou: acorde, desperte. Quantas vezes eu poderia parar e por dias contar experiências de quando vou aos bosques buscar ao Senhor. Os espinhos me arranham, os pássaros me aborrecem, os mosquitos me picam. É simplesmente quando Deus está prestes a fazer algo. Bem, então, simplesmente justamente quando tudo parece inesperado, então Deus aparece e toma o controle. Amém. Aleluia! Deus está no controle. Irmão Brana falou tudo, está correndo sobre os trilhos. Aleluia! O caminho para o céu é um trilho, que você tem que estar no trem da salvação. Agora, olhem para Moisés. Moisés agora, este grande e velho pastor de ovelhas, ele já tinha 80 anos. Ele tinha 40 anos antes que ele tomasse sua posição por Deus. E quando ele apacentava as ovelhas ali, e penso que ele ficou 40 anos no deserto. E ele estava ficando um homem velho, talvez com o bigode grisalho, e os cabelos compridos, grisalhos. E ali estava ele, não na igreja. Ele estava sobre o Monte Horebe. E Deus não desceu através de um sermão, mas em uma sarça ardente. Vejam, em uma hora inesperada, um lugar inesperado e de uma maneira inesperada. Amém. Quando Moisés menos esperava, Deus falou com ele na sarça ardente. Aleluia. Ora, ele pensou que Deus o encontraria lá com sua vara em sua mão, ou espada, ou o que quer que ele tenha usado para matar o egípcio. Mas Deus o encontrou nem mesmo na igreja, mas sobre a montanha. Deus não se encontrou com eles nos hinos, mas numa sarça ardente. E não quando ele era jovem, mas quando ele era um ancião. Irmão, levou a vida inteira para o ladrão manifestar a eleição. Oh, irmão, tenha fé, não desanime. Pense nisso, irmão. Foi profundo, levou a vida inteira para manifestar uma eleição. Aleluia! Mas Deus o chamou depois que ele tinha 80 anos. Pensem nisso. Então, às vezes pensamos que é porque estamos com 35 ou 40 anos, ou que você tenha, você nunca está velho demais. Você tem uma alma que tem que viver para sempre. Então apenas lembre-se, é sempre desta forma. Um Deus, o Deus imutável, em um tempo inesperado, de uma maneira inesperada, no lugar inesperado. Aleluia! Glória a Jesus! Irmão, confia, espera, aguenta, o socorro virá. Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aleluia, fique de pé, receba a sua bênção agora. Agora é a hora de receber sua bênção, sua cura, sua libertação,
sua vitória. Vanderlei, orando aqui, para terminar, rapidinho. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, estamos aqui, meu Deus, por tua graça e misericórdia. Aleluia, a bênção do Senhor está aqui neste lugar. Palavra veio com poder e graça, e nós somos um povo necessitado do Senhor. Nós somos um povo que precisa da graça de Deus. Não estamos batendo no peito e achando que somos alguma coisa, mas nós estamos aqui confessando que precisamos do Senhor. Viemos nesta noite com esse propósito de receber a palavra do Senhor, e ela veio ao nosso coração. Ela veio na hora inesperada, na hora em que nós não esperávamos, ela veio. Ó Deus Todo-Poderoso, meditando nesta palavra, esta mensagem chegou numa hora em que nós não esperávamos. Deus apareceu no nosso caminho e cruzou o nosso caminho, e aqui nós estamos por tua graça. Oh meu Deus, como diz aquela frase, nada carrego em minhas mãos, aleluia, nada posso, meu Deus, mas em teus braços eu me ponho em teus braços, Senhor. Como diz aquele hino maravilhoso, oh, mais um milagre quero que o Senhor me faça. Oh meu Deus, eu não posso pagar o preço, nós não podemos pagar o preço que o Senhor fez por nós no Calvário. Nós não podemos, com os nossos esforços, de maneira nenhuma, pagar o preço. Mas uma coisa nós temos que fazer é cantar, aleluia, louvar a Deus, é agradecer e gritar: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me fez. Oh Deus, eu era um miserável, continuo sendo miserável, aleluia, fora da graça de Deus, mas Ele te chamou. Oh, irmã Bruna disse, quando Ele me chamou, eu não era nada, continuo não sendo nada, mas uma coisa Ele disse: eu estou em suas mãos. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Esse é o momento de você abrir sua boca e gritar. Esse é o momento de agradecer, aleluia, de dizer obrigado, Senhor. Obrigado por este sangue, obrigado por este sacrifício, aleluia, porque a tua palavra diz: bem-aventurado e santo aquele que entra, que santifica a sua vida e entra na cidade pelas portas. Nós vamos entrar pelas portas, pelo sangue, aleluia, pelo o vivo caminho que Ele nos consagrou. Disse Paulo: isto é a sua carne. Oh, seja curado agora, aleluia. Seja libertado de todo espírito contrário. Seja libertado agora de todo espírito que te oprime. Aleluia, o complexo inferior, o complexo, aleluia, superior. O momento diz que o complexo mata. Seja liberto agora. Não deixe nenhum espírito arrogante lhe rodear, porque esse espírito arrogante está tirando do reino de Deus. Mas deixa o Espírito Santo te guiar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Despede o teu povo em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.